E aí, família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo. Esse daqui, vem cá, esse maluco aí é o Blade. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal, No Mundo Cão. Bom, família, o videozinho de hoje vai ser atendendo alguns comentários que a gente vem recebendo e vem sempre de adolescentes ou garotos até um pouquinho mais novos que estão entrando na adolescência, molecada aí de 10, 12, 13 até 15 anos. Alguns pedidos que é assim, o que falar para o pai, para a mãe ou para a avó para permitir que esse jovem tenha um Rottweiler. E as outras perguntas são: Danilo, eu tenho capacidade para ser dono de um Rottweiler? Uma criança pode ter um Rottweiler? Então vamos por partes. O que eu tenho que falar para vocês, para falar para o pai, para a mãe ou para a avó, é muito complexo, galera. Porque assim, ter um cachorro, independente de raça, requer uma coisa muito importante, que é responsabilidade e maturidade. Se porventura seus pais, seus responsáveis, não acham que vocês são responsáveis o suficiente ou são maduros o suficiente para assumirem esta responsabilidade, é difícil eu tentar convencê-los. Quando vocês perguntam mais diretamente a respeito do Rottweiler, por causa da lenda, né, do perigo, da agressividade da raça, a orientação que eu daria para vocês é que vocês apresentassem alguns vídeos nossos para esses seus responsáveis. Agora, o principal é que vocês mostrem com os seus atos que vocês realmente já são maduros o suficiente para assumir essa responsabilidade. Porque ter cachorro não é simplesmente ter um animal no fundo de quintal. Vocês têm que interagir, vocês têm que educar, vocês têm que equilibrar, vocês têm que cuidar da higiene e da limpeza do local. E o mais importante de tudo para vocês, não adianta você jovem querer ter. É importante que toda a família queira. Ontem eu respondi um comentário de um colega, um garoto, agora eu não me recordo o nome, dizendo que eles têm um Rottweiler e que somente ele e o pai tomam conta. E que a mãe, por ter medo, não interage com o cachorro, se ela corre algum risco. Risco de ataque, nenhum. Risco de agressão, nenhum. Agora, o risco que ela corre é dela nunca ser obedecida pelo cão. Ela vai se tornar uma vítima da dominância natural da raça Rottweiler. Então, por isso a importância de que todos da casa queiram ter esse cão, independente da raça. Agora, se tratando de Rottweiler, né, Blade? A coisa é mais complicada e um pouquinho mais delicada. Bom, vamos falar então dessa questão sobre a capacidade de se ter um cão ou não. O que eu sempre falo para as pessoas que procuram a gente, seja para comprar o Hot ou para conversar, a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: vocês têm capacidade de espaço para atender esse cachorro? O Rottweiler é um cão de trabalho. Ele precisa de exercícios diários, de muito passeio, tá? E de desafios físicos. Se vocês não demandam de espaço físico para fornecer a eles essa possibilidade de dentro de casa brincar, vocês vão ter que levá-lo para a rua. Então você jovem, você vai ter esse tempo de levá-lo à rua? De pelo menos 1 hora por dia de passeio? 2, você vai ter tempo chegando da escola, cumprindo suas tarefas de casa, de se dedicar a equilibrar, a educar o seu cão? Pensem nisso. Outra coisa, é de comum acordo de todos da família a presença desse Rottweiler? Do contrário, não peguem, porque senão, como eu falei agora no início, esse cachorro vai se tornar dominante e você, por ser um jovem ainda, vai ter dificuldade no controle dessa dominância. Por que eu digo que você pode ter problemas no controle da dominância? O Rottweiler é uma raça naturalmente dominante, até pelo histórico dela. E se a gente não consegue ser mais dominante do que ela submete a gente às vontades dela. Então isso é muito complicado. O que vocês vão ter que ter é a postura. Independente se você é um adolescente ou se você já é um adulto. Muitas vezes os adultos demonstram tamanho receio na presença de um Rottweiler que eles não conseguem liderar. Em contrapartida, existem crianças que naturalmente são tão maduras que impõem isso ao cachorro e o cachorro demonstra total respeito. Então a questão só, a parte mais delicada
para um adolescente ser dono de um Rottweiler, se ele realmente for o único interessado, é essa questão da maturidade e da postura. Por quê? O porte físico conta. Enquanto o Rottweiler é filhote, tranquilidade de vocês controlarem, de vocês submeterem ele às correções. Agora, quando esse cachorro chegar aos 40, 50 quilos e você ainda tiver seus 15 anos, vai ser um pouco mais complicado, tá? Então, assim, a postura não é a massa muscular, é postura. É você chegar para falar com o cachorro de forma ereta, com um tom de voz um pouco mais grave, coisa que na adolescência vocês estão com essa variação do tom de voz e pode parecer bobeira, mas não é. O tom de voz influencia demais na nossa autoridade, na nossa liderança sobre o cão. Tá? A questão do porte físico é somente na questão do passeio e das correções, porque ele, por ser muito musculoso, ele pode machucar sem querer, ele pode perceber a sua fraqueza muscular e tentar se sobrepor a vocês. Isso não faz com que seja inviável ter um Rottweiler, tá? Mas faz com que seja um pouco mais delicado. E é importante lembrar que o Rottweiler, por ser um cão de raça dominante, ele precisa de um líder que seja mais dominante do que ele. Dominância não é agressividade. Dominância é postura, é energia. O cachorro ele é muito ligado à energia da gente. Então, você, para ser um bom líder, você tem que ser um líder calmo, firme e assertivo. Ou seja, fazer as coisas da maneira certa, com convicção. Do contrário, mostrou fraqueza, mostrou dúvida, o cachorro vai te dominar. Outros pontos que a gente precisa observar é o seguinte: o custo de manutenção, tá, de investimento num Rottweiler. Um bom Rottweiler, tá, para ser mantido com alimentação super premium, boas vitaminas, vacinas importadas e higiene, ele vai custar, numa média, pelo menos aqui na região sudeste, na faixa de R$200 por mês, tá bom? Com rações super premium, suplementos vitamínicos, vacinas, vermífugos, isso tudo. Outra questão: o Rottweiler, caso aconteça um ataque na rua, com você jovem guiando esse cão, você legalmente não é responsável por ele. Então a responsabilidade civil e criminal cai sobre o seu pai, sua mãe ou qualquer outro responsável. E principalmente se você estiver na rua, passeando com seu Rottweiler, e houver essa briga, esse ataque, a guarda municipal ou a polícia pode realmente prender este cão, levar para um canil, para só depois, com a presença dos seus responsáveis, retirar o cão de lá com a documentação que comprova que o cão lhe pertence. Mais uma vez, isso não é impeditivo para vocês terem, mas são pontos que eu acho que são importantes de vocês observarem. É lógico que se vocês fizerem um bom trabalho desde o nascimento desse filhote, ou desde a chegada dele na sua casa com 45 ou 60 dias, se vocês fizerem um bom trabalho de equilíbrio com esse cão, seguindo algumas das dicas que nós damos, com certeza ele será um cão tranquilamente equilibrado e de fácil manuseio. Mas se em algum momento vocês fraquejarem, esse cão vai perceber aonde vocês são mais fracos. Quem está aqui comigo hoje passeando é o Blade, tá, galera? Vocês estão vendo o rabo dele aí na câmera, tá? Mas isso são alguns pontos que eu acho importante a gente levantar. É muito complicado eu falar se fulano ou cicrano tem ou não capacidade, porque eu não conheço a vida de vocês. Por isso, então, a importância de conhecer as características de cada raça. Por que que eu, Danilo, convenci a Dani de comprarmos um Rottweiler? Porque nós tínhamos condições de ter esta raça. Eu mostrei para a Dani que o risco da raça não era isso tudo que a mídia coloca e que a sociedade, por falta de conhecimento, absorve, tá? Por exemplo, não sei se vocês viram, acho que ontem ou anteontem saiu nesses sites de jornal um ataque de um pitbull a um labrador na rua. Todo mundo condenou o pitbull, todo mundo condenou a raça e todo mundo foi a favor do extermínio do pitbull no Brasil. Ninguém comentou que a culpa era do dono. Então, cuidado com isso. Se vocês não conhecem a raça e vocês deixam essa raça sem as necessidades das quais ela precisa, essa raça realmente vai ser mal criada. Ela vai ter desvios de comportamento. Então, será que esse pitbull, a culpa é da raça? Ou, como eu sempre falo, a culpa é do dono? Então, cuidado.
Se você não tem espaço para oferecer para o seu cachorro e não tem tempo para passeio, não peguem cães atléticos. Se você tem pessoas mais idosas dentro de casa, não peguem cães que precisam de atividade física e são mais estabanados. O próprio Rottweiler é um excelente cão de companhia, mas ele é muito estabanado na adolescência dele. Então, para ele derrubar uma pessoa é muito fácil. Então, ponderem. Então, assim, até baseado nisso, já de antemão a gente vai anunciar aqui, a gente vai abrir um quadro novo no canal, como a gente sempre fala, né? A gente tem uma playlist imensa, com vários quadros, alguns com muito material, outros com pouco. Mas a gente vai abrir um quadro novo chamado Raças. A gente tem recebido muito pedido sobre histórias e características de raças específicas. Eu não tenho como abordar as 350 raças que a CBKC tem categorizada no site e são as raças reconhecidas no Brasil. Mas eu tenho pelo menos umas 40 ou 50 raças já guardadas de pedidos de pessoas que me pedem, manda o laudo para mim, e aí eu baixo na CBKC e encaminho para as pessoas. Então a gente vai estudar profundamente cada uma dessas raças e vai apresentar para vocês a história da raça e as características, não só de temperamento, como também as características morfológicas, para justamente ajudar vocês, não digo na escolha, mas pelo menos no encaminhamento da escolha de vocês, tá? E galera, o que eu posso falar para vocês sobre isso são essas dicas. Eu sei que não é um assunto muito amplo, mas ele é muito complexo, porque essa avaliação só quem pode fazer são vocês. É muito difícil eu julgar a capacidade de cada um de vocês. O mais importante é que vocês tenham o aval da família, tá? Porque esse cachorro não vai ser somente seu. Os meus Rottweilers não são meus. Eles são meus, são da Dani e são da Anne. E a Anne, desde pequena, foi educada a ser equilibrada perto deles. E cada um dos nossos Rottweilers tem um temperamento completamente diferente. O Blade é completamente alucinado. Ele corre, ele dá cambalhota, ele tropeça. O Thor é muito mais calmo. O Zyro é muito calmo. O Rantin já é encrenca, quer arrumar confusão com tudo. A Pandora é carente, então ela quase não quer ficar correndo, ela quer ficar perto, agarrada. Então, se a gente não aprende a distinguir isso também, a gente não encaminha cada Hot no seu equilíbrio certo, tá bom? Bom, galera, espero ter esclarecido e não complicado ainda mais a escolha de vocês, mas eu espero ter conseguido, pelo menos para aqueles que me perguntam isso, demonstrar o que eu ponderaria, tá? Para que eu pudesse me avaliar com um pouco mais de tranquilidade e certeza daquilo que eu quero. Bom, galera, e só para encerrar o vídeo, no último vídeo que nós lançamos, que foi guias e coleiras, eu esqueci de colocar uma outra guia, um outro tipo de coleira, na verdade, porque eu não tenho aqui em casa. E só no final da gravação que eu me toquei e eu não queria fazer um adendo. É a chamada guia peitoral, coleira peitoral. Ela também é conhecida como Easy Walk, tem Easy Track também. São aquelas coleiras que elas parecem uma mochila peitoral. A força delas não fica nem no pescoço, né, nem na base do pescoço, nem na mandíbula, nem no focinho. Elas ficam no peitoral e o elo delas sai aqui pelas costas do cão. Como eu falei, eu nem me toquei em falar, porque como eu não tenho aqui em casa, realmente eu me esqueci, eu peço desculpas. Assim, a desvantagem que eu vejo nela é porque ela usa justamente o ponto mais forte do Rottweiler para tentar controlá-lo, que é o peito. O tórax do Rottweiler é absurdamente musculoso. As patas dianteiras dele são muito fortes. Então, quando você tenta controlar por aqui, mesmo que a guia saia um pouco depois da nuca, vira uma disputa. Essa guia ela é muito bonita, mas ela só se torna prática para um cão que é extremamente equilibrado e tem hábitos diários de passeio. Rapidinho. Vai. Para os cães que estão começando a se habituar a passear, eu acho um pouco delicada. Não condeno, mas eu não acho que ela se torne eficiente para o aprendizado do cão quando o cachorro é filhote. Deixem para comprar essa coleira ou esta guia quando realmente o cão já estiver completamente educado e equilibrado na questão do passeio. Tá bom? Comentaram também aquela guia que vem prendendo pelo focinho do animal. Tá? Existe essa também. Ela passa pelo pescoço, ela faz uma alça
e prende pelo focinho. E o controle é feito pelo focinho. Eu acho ela muito feia. Ela é conhecida também como mordaça, tá? Ela me preocupa um pouquinho porque ela dificulta a respiração do animal, mesmo que ela fique presa mais na parte superior, ainda assim o animal não abre plenamente a boca. E no caso de uma correção muito forte, a força é muito feita para o lado. Isso pode causar uma lesão cervical no animal ou na musculatura do pescoço. Porque você imagina o cachorro andando e de repente você puxa, ele vira muito bruscamente o focinho e por consequência o pescoço. Então essa também eu não gosto muito e não mostrei porque eu não tenho em casa. Então, para encerrar, vamos para os salvos de hoje. E olhando na lista de salvos que vocês sempre pedem, eu percebi que tem um que eu não consegui catalogar o vídeo nem a data. Então eu vou mandar ele, se porventura ele for duplicado, eu peço desculpa a vocês. Então os salvos vão para o Yuri Carlos, lá de Guaci, no Espírito Santo, para o Luan Lemes, para o Jadson Barbosa e as suas duas cadelinhas, a Dash Round Buma e a Boxer Shira, para o Lucas Santanas da Silva e o cachorro dele, o Rufus, para o Pedro, o dono do Boxer Apollo, para o Felipe Dourado, para o Luiz Henrique Medeiros e para o Pedro Henrique Medeiros, os irmãos lá de Recife, para a Mel Coimbra, para o Gabriel Felipe, para o Luiz Gustavo, lá de Botucatu, em São Paulo, para o Vinícius e para o cachorro dele, o Bruce, neonapolitano com pitbull, essa misturinha, lá de São Joaquim da Barra, e para o Caio Vinícius da Rocha, lá de Salvador, Bahia. Para essa galera aí, o meu abraço, o nosso salve, e para todos vocês, muito obrigado pela paciência, tá? Pela participação aí no canal, obrigado pelo incentivo, pela compreensão de vocês, e quem puder se inscrever, deixar o like, compartilhar, divulgar, a gente fica muito grato, tá ok? Fiquem com Deus, um beijão no coração de vocês, até uma próxima.